Olá, está começando o Talk Show, um programa de entrevistas produzido pelos acadêmicos da quinta fase do curso de jornalismo da FURB. Nosso programa nasceu da necessidade de ouvir boas histórias e dar destaque aos seus protagonistas. São pessoas que fazem a diferença nas mais diversas áreas do conhecimento e que constroem um país melhor nos pequenos atos. O Talk Show tem a supervisão do professor Sandro Galarça e a produção dos alunos da disciplina de Laboratório de Entrevista no Jornalismo. A realização é da FURB. No programa de hoje recebemos a Marina da Costa e a Marina trabalha na área de educação há 10 anos já. E ela é formada em Pedagogia e em Letras e tem uma pós-graduação em Gestão Educacional. A Marina é atualmente coordenadora de uma escola e está fazendo uma pós-graduação focada em dificuldades de aprendizado. Marina, muito obrigada pela sua presença. É um prazer recebê-la no nosso programa. E é isso. Bem-vinda, Marina. Muito obrigada por me receber. Então, nos conte, assim, primeiramente, sobre a sua trajetória. O que te fez escolher a área da educação? Primeiramente, boa noite, né? Então, a questão da educação, para mim, veio desde a infância, né? A minha mãe, ela é professora já há 40 anos. Então, desde pequena, eu sempre tive essa coisa dentro de casa, já dela me ensinando, me mostrando como as coisas funcionavam, né? E foi um exemplo tão bom que, por exemplo, o meu irmão do meio, ele também é professor de educação física, né? E eu, quando eu era adolescente, eu falava que eu não ia para essa área, que não era para mim, mas acabou que fazendo ali uma prova no terceirão, deu uma das opções que eu deveria ser professora, e eu tomei essa decisão da noite para o dia. Eu cheguei para minha mãe e falei, eu vou ser professora que nem você. Ela ficou toda feliz. Então, desde casa, desde pequenininha, eu sempre tive esse exemplo. E primeiro você começou trabalhando em uma escola de educação infantil, né? Isso. Por que crianças? Então, é meio até engraçado de falar, né? Mas desde pequena também eu sempre gostei de estar no meio de outras crianças. Às vezes acontecia de eu não conseguir ir para casa e minha mãe tinha que ficar comigo na escola onde ela trabalhava, eu ficava junto com as outras crianças. Então eu meio que cresci ali junto, né? Vendo ela trabalhar, vendo ela fazer as coisas, ajudando da forma que eu podia, né? Às vezes digitando um planejamento, às vezes ajudando a criar uma atividade, né? E aí, quanto mais tempo foi passando, esse negócio de gostar de crianças, de gostar de brincar com as crianças, foi crescendo junto comigo, né? Então, para mim pareceu muito natural escolher essa área, escolher a educação, principalmente voltado para as crianças, né? Elas têm tanto para mostrar para a gente, então eu tenho muito interesse nessa área, por isso que eu continuo ali nessa área e continuo me aprimorando cada vez mais também. E agora, atualmente, você está trabalhando na área do ensino de uma segunda língua, sabe? Isso. Quais as idades, mais ou menos, assim? Então, onde eu trabalho, a gente inicia a partir dos 4 anos, né? E não existe um limite. A gente tem alunos ali de 65, eu já tive um aluno de mais de 70 anos, né? Então, a gente trabalha ali, ó, a pessoa tem interesse de estudar, tem a motivação, a gente está ali para ajudar ela, né? Então, varia muito a questão da idade das turmas também, então depende bastante. E qual a diferença entre ensinar crianças e ensinar adultos? Olha, bastante. A gente tem uma metodologia específica, né? Então a gente usa essa metodologia para as diferentes idades que a gente trabalha, né? Todas as turmas são separadas por idades, também respeitando, né, sempre a evolução e desenvolvimento de cada um, certo? Então, por exemplo, para crianças de 4 anos, a gente faz apenas uma unidade que a gente chama de atividades por dia, durante 2 horas. E essas atividades são com muita mistura de jogos, de música, bastante do lúdico, né? Muita apoio visual para as crianças, atividades fora da sala, a gente ajuda elas também com a questão da coordenação motora fina, né? Então elas começaram agora a pegar ali no lápis, entender como é que começa a escrever o próprio nome, então a gente também ajuda no traçado das letras, né? Então isso baseado em crianças de 4 anos. Por exemplo, eu tenho uma turma de adultos, então a gente já sabe que eles já sabem escrever, eles já sabem falar a primeira língua muito bem, né? Então, para os adultos a gente às vezes tem um desafio um pouco diferente. Se é uma galera ali já dos seus 18, 20 anos, ainda está acostumada mais ou menos com a escola, por causa da faculdade, porque acabou de sair do ensino médio. Então eles já estão no ritmo de estudo, né? Sabem o que precisa fazer e tudo mais. Às vezes quando a gente pega uma pessoa um pouco mais de idade, essa pessoa já saiu ali da escola faz uns 20 anos, 15 anos,
Então eles têm uma barreira de não sei mais como se estuda, não sei mais como fazem as coisas, por que eu estou demorando tanto, né? Então a gente tem que às vezes desmistificar que a língua é com calma, né? Quando a gente aprende o português, a gente demora ali 2 anos para começar a fazer umas frases ok, né? Ali com 7, 8 anos a gente ainda está meio confuso com o passado e com o presente, isso ouvindo o português 100% do tempo, né? Então, ali com o inglês, por exemplo, aos poucos, praticando, ouvindo, né? E acaba se tornando tudo bem natural. E falando assim sobre áreas específicas da nossa vida, qual que é a importância de falar uma segunda língua? Olha, eu posso usar exemplo próprio, né? Eu trabalhei em apenas 2 locais na minha vida, né? Na Escola de Educação Infantil, onde eu iniciei por causa do idioma, né? Eu iniciei como estagiária antes mesmo de iniciar o meu curso de pedagogia, porque eu tinha o segundo idioma, né? Eles acabaram me contratando. E ao sair aí da parte do estágio, eu estou na empresa que eu estou hoje, já faz quase 7, 8 anos, porque, novamente, eu tenho essa segunda língua, né? Então, eu, falando por mim própria, já tenho bastante dessa... Posso te falar que é muito importante. Porém, né, nesse tempo ali que a gente acaba passando com os alunos, conhecendo muita gente, eu acabei conhecendo várias histórias, né? Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele é programador, né? A gente sabe que a programação utiliza muito sobre essa questão da segunda língua e tudo mais. E porque ele tinha um segundo idioma, ele está morando hoje em dia na Irlanda. Então, é uma frase que a gente fala bastante, né? Que as oportunidades vêm para quem está preparado. Então, você tem que estar preparado para que se um dia aparecer ali na tua porta uma oportunidade de estágio, um emprego melhor, você já tenha o que mostrar para esse recrutador, ou enfim, que você está pronto para agarrar isso e não deixar mais ninguém tirar de você. E agora vocês estão organizando alguns intercâmbios, né? Qual que você acha que é a importância de um intercâmbio na vida das pessoas? Olha, um intercâmbio muda muito nosso meio de pensar, né? A gente pode fazer muitas coisas, por exemplo, posso te falar, nossa, vamos lá para a Coreia para comer comida coreana. A gente consegue comer comida coreana em Blumenau. Mas qual que é a diferença? A diferença é você estar lá experimentando uma cultura totalmente diferente do que a sua, né? Às vezes a gente encontra pessoas totalmente diferentes na nossa sala de aula, né? Tem 10, 15, 20 pessoas que nasceram em bairros diferentes que você e já são totalmente diferentes. Agora pensa numa pessoa que nasceu do outro lado do mundo. Essa pessoa ouviu coisas diferentes, aprendeu coisas diferentes, tem costumes totalmente diferentes que o seu, né? E é muito importante a gente sair dessa bolha que a gente vive, né? Não é só o que a gente vê aqui, não é o que a gente vê às vezes indo para praia, enfim. O mundo é muito mais do que isso. Ele é riquíssimo de belezas naturais, de culturas, de culinárias, né? E você precisa sair dele para sair da sua zona de conforto, para entender que tem muito mais coisa te esperando lá fora. Oh, que lindo! E o que você diria para esses adultos, para todos os adultos, que dizem que não vão atrás de aprender uma segunda língua porque já estão muito velhos ou porque não têm mais facilidade de aprender? Olha, existem, que nem eu comentei, a gente tem alunos um pouco mais velhos lá, né? 40, 50, 60 anos, né? E assim, isso é muitas vezes da nossa própria cabeça. Que nem eu comentei, alunos mais velhos, eles tendem a ter esse medo, entre aspas, né? Ai, mas faz tanto tempo que eu saí da escola. Ai, mas demora muito. Ah, não, como assim? Em 1 mês eu já não sou fluente, né? Mas é a questão da perseverança. Todo mundo consegue sim aprender. Cada um vai ter seu ritmo e a gente precisa aceitar isso. Todo mundo tem o seu próprio ritmo. Então, é possível sim, fazendo as coisas que precisa fazer, com o apoio que precisa ser dado também, né? Mas não existe esse negócio de não consigo aprender. Tudo com bastante prática, com bastante carinho e bastante esforço, é possível sim aprender. E você diria que estudar uma segunda língua na infância é importante de alguma forma para o desenvolvimento das crianças? Muito importante mesmo. Até ali que você comentou que eu estou fazendo uma outra pós e tudo mais, eu estava estudando ela esses dias e estava lá comentando como as crianças até 1 ano de idade, elas não diferem as línguas. Então, se você falar, por exemplo, espanhol, inglês, alemão, enfim, com o seu filho, até o 1º ano, ele vai começar a pegar os vocabulários tanto em português quanto nessa segunda língua,
é de forma muito natural, porque ele não está diferenciando, para ele é a mesma coisa, né? Então, a partir do primeiro ano que eles começam a diferenciar, poxa, mas tem sotaques muito diferentes, e começam a entender, isso é alemão, por exemplo, e isso é português, certo? E quanto mais jovem a gente é, os nossos nervos, né, a parte do cérebro que é responsável pelo vocabulário, eles estão muito mais abertos e adeptos a receber essas novas informações, né? A partir dos 14 anos, eles começam a se fechar. Então, já tem essa diferença ali na questão de aprendizado, né, e tudo mais. Então, quanto mais jovem a criança já ter contato com músicas, com os pais falando em casa, com séries, enfim, já facilita muito mais o aprendizado dela. E antes a gente falou um pouco sobre intercâmbio. Você mesmo já teve a oportunidade de experienciar algumas viagens por causa do inglês? Conte mais um pouquinho mais pra gente sobre. Então, eu tive minha primeira viagem internacional, até a gente pode novamente falar sobre a questão do idioma, né? Por causa dessa empresa que eu trabalho hoje em dia, né? Eu recebi de presente pelo bom trabalho que eu estava fazendo a minha primeira viagem internacional. Eu tinha 20 anos na época e eu estava desesperada, com medo de ver o mundo e pensar, meu Deus, e o que está me esperando lá fora, né? Então, essa experiência mudou muito a minha visão como pessoa, como profissional e assim, como amante de viagens, né? Quando você faz a primeira, não dá vontade de parar. A gente quer continuar ali fazendo e conhecendo coisas e vendo pessoas e etc. E você fez mais uma, né? Agora você está estudando uma língua também, não tá? Eu me formei no espanhol, né? Eu tenho contato ainda com o meu maestro, né? Então a gente conversa de vez em quando. Eu viajei para a Argentina no começo do ano, pude falar um pouquinho mais, né? Me virar. Ainda não me sinto tão segura quanto o inglês, que eu tenho muito mais prática, né? Mas terminei o espanhol, pretendo, quem sabe, no futuro começar, às vezes, um italiano, um francês, mas sim, eu finalizei minha terceira língua e muito bacana, muito bom mesmo. Que bom. E o bate-papo está muito interessante, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua conversando com a pedagoga Marina. Vamos ser sinceros, não é só ter uma infraestrutura incomparável, é poder usar tudo isso para fazer a diferença e somar na vida das pessoas. Porque para formar a próxima geração de líderes, empreendedores e criativos, é preciso somar o estudo de casos reais com pesquisas que mudam o mundo. É saber que tem diferença entre ouvir falar e viver essa experiência. Escolha somar no seu futuro. Inscrições abertas em ingressar.furb.br. FURB, graduação não é tudo igual. No programa de hoje, estamos conhecendo um pouco melhor a história da pedagoga Marina da Costa. No primeiro bloco, falamos sobre a importância do estudo de uma segunda língua, mas agora queremos saber um pouco mais sobre a sua pós. Marina, você me contou que está se especializando na área de dificuldade de aprendizado. Uhum. Quais seriam algumas dessas dificuldades? Nos conte um pouquinho sobre. Então, por exemplo, ali agora, né, no começo, quando teve ali o começo, falou bastante sobre a questão, por exemplo, da dislexia, né, tanto da parte de leitura, né, quanto até a auditiva, que para mim foi uma novidade que eu nem sabia que era uma coisa possível, né? Comenta bastante sobre a questão do autismo, né, do TDAH, aí tem as partes dos espectros ali, né, de, por exemplo, o Asperger, né, que já é considerado um autismo 1 hoje em dia, certo? Questões também de síndrome do impostor, por exemplo, né? Então, comenta um pouco mais sobre essas questões, envolvendo mais a parte da pedagogia em si, né? Porque também fala um pouco, por exemplo, dos alunos com deficiência auditiva, deficiência visual, né? Alguns com deficiência motora também, né? Que não vai só pegar ali a parte do segundo idioma, né? Mas sim a questão da pedagogia, do ensino e tudo mais. Então, por exemplo, ele dá bastante ideias de como a gente pode estar lidando melhor com esses alunos em sala para deixar eles de uma forma mais confortável nos ambientes que eles estão, né? Uma reclamação, às vezes, constante que a gente tem dos professores da rede pública, às vezes da rede privada também, que os treinamentos que são dados, cursos que são dados para essa área não são tão abrangentes, né? Hoje em dia é muito mais comum a gente conhecer pessoas
com laudo, por exemplo, e às vezes a gente fica tão comum, mas a gente ainda não sabe o que é parte, o que não é parte, como a gente pode fazer para deixar todos mais confortáveis, conseguir ensinar de uma maneira correta para essa criança, né? E essa questão da dificuldade de aprendizagem veio lá desde o meu começo, do meu primeiro estágio que eu fiz, né? Que eu já tinha ali a responsabilidade de estar com o menino que ele tinha, eu vou ser bem sincera que eu não lembro o nome até hoje, ele tinha uma síndrome raríssima e eu era responsável por ficar com ele, né? Eu tinha mal feito 17 anos, que nem eu falei, mal tinha começado a faculdade de pedagogia, estava lá eu com ele responsável durante um ano inteiro de entendê-lo, de poder ajudar da forma que eu conseguia, né? E até foi engraçado, porque ele era uma criança que aprendia muito mais em inglês. Os números em português não saíam, mas ele conseguia falar todos os números, né, de 1 a 10, que era da faixa etária dele, em inglês. As mesmas coisas com as cores, com as letras do alfabeto, né? Então até foi engraçado, acho que foi até um chamado ali do tipo da segunda língua, que às vezes acaba trazendo oportunidades para outras crianças também. E você pessoalmente hoje em dia tem alunos com dificuldade de aprendizagem? No momento eu não, porém a escola que eu trabalho sim, né? A gente na verdade tem muitos alunos diagnosticados com disgrafia, com dislexia, com TDAH, com autismo, né? São os mais comuns lá na escola onde eu trabalho no momento, né? E de diversas idades, né? Temos crianças de 6 anos com autismo, assim como a gente tem adultos também diagnosticados. E todos são casos diferentes, são pessoas diferentes, né? Então, para cada caso, a gente, no caso eu, né, sento com o professor, eu assisto a aula para ter uma ideia como que esse indivíduo é, né, para ter mais uma ideia como eu posso ajudar esse professor também. A gente conversa sobre diversas propostas que a gente pode estar fazendo, né, para a gente ajudar mais e ver como é que a gente pode ensinar essa segunda língua de uma forma que também não flinja nenhuma questão do direito dessa criança ou desse adulto também, né. Você falou duas coisas que me deixou curiosa, a síndrome do impostor e disgrafia. Você consegue me explicar melhor o que são elas? A questão da disgrafia, né, o aluno ele meio que não consegue conectar a parte da escrita. Ele sabe ler, ele, entre aspas, ele consegue escrever, tipo, digitando, ele vai conseguir. Porém, na parte que ele for passar para o papel, vai ser traços muito grossos ou muito finos, formas que a gente não consegue identificar, né? Então, acaba que eles não vão conseguir passar o que eles querem para o papel. E as letras ficam ou muito perto ou grudadas, tipo, eu quero escrever uma palavra, eu não vou botar uma letra depois da outra, eu vou botar tudo junto, né? Então, por exemplo, novamente, na escola que a gente trabalha, os alunos têm uma tarefa para fazer em casa que é escrita à mão. Então, para alunos com disgrafia, já é uma nota que eles não receberiam, porque quando eles forem entregar, o professor já vai ter uma dificuldade e não vai conseguir entender. Então, por exemplo, a gente já adaptou, então em vez dele fazer ali escrito à mão, ele digita pra gente, né? Apenas as provas que daí a gente tem que ver como é que funciona, dependendo do dia, ele também faz online, né? Então vai dependendo ali do nível também, né? Mas a gente teve um caso apenas de disgrafia ali do aluno, né? E a síndrome, depende, a síndrome do impostor, no caso que eu acabei comentando, é às vezes o aluno que tem muito dessa ideia do não sei das coisas. E é um aluno muito bom. E esses alunos muito bons, eles fazem às vezes tarefas maravilhosas e na hora de falar ele só fala, eu não sei, porque eu não sei de nada, porque eu não sou bom. E eles têm muita dificuldade às vezes de expressar, né? Então, é um outro tipo de coisas que a gente tem que trabalhar com, é uma outra proposta que a gente faz com esse aluno para ele tentar perceber as coisas que ele sabe, conseguir falar um pouco mais, né? Então, que nem eu comentei, dificuldades diferentes precisam de propostas diferentes, né? Então, a gente tenta entender melhor para poder passar da melhor forma, né? Em alguns casos, quando a gente talvez tenta uma coisa ali, uma coisa lá acaba não dando certo, a gente entra em contato também com o psicólogo do aluno, se ele tiver, a gente pede para a família para entrar em contato, para saber o que ele pode falar para a gente também, né? Para a gente ter, então, uma direção mais adequada também.
E para os pais vendo de casa ficarem assim atentos, quais sinais que você, como professora, coordenadora, educadora, pedagoga, acha que os pais têm que ficar atentos para ir buscar ajuda? Olha, é muito importante ter um contato muito próximo com a escola, né? Com meu filho só faz escola regular, ok. Mas então fala com esse professor, pergunta como é que ele é, né? Quando a criança difere muito de seus comportamentos das outras crianças, por mais que a gente entende, todos são indivíduos diferentes e tudo mais, mas quando o comportamento é muito diferente, a gente tende a avisar os pais, né? Às vezes, por exemplo, no caso do autismo, pode ter dificuldade de interação, né? Às vezes um autismo mais leve, que era chamado de Asperger antigamente, ele não era diagnosticado porque, é o bicho do mato, não quer falar com os amigos, ele prefere brincar sozinho. Mas às vezes essa dificuldade de interação está sim mostrando alguma coisa na criança que às vezes precisa ser avaliada, né? Claro, existem casos e casos, né? O mais adequado é sempre escutar a escola, do tipo, olha, o seu filho está demonstrando realmente algumas atitudes diferentes do que é o esperado para a idade dele, seria interessante você buscar uma ajuda de um psicólogo para saber certinho, porque é ele que vai ser a pessoa mais adequada, né? Ela é formada para estar fazendo esse diagnóstico, verificando tudo mais. Mas existem sinais, às vezes, nessa parte da interação, movimentos repetitivos, né? Ou alunos com TDAH que têm muita dificuldade na questão de focar em alguma coisa, né? Alunos com dislexia, eles podem, como eu comentei, ter dislexia auditiva, então na hora que eles escutam alguém falar com eles, não está prestando atenção em mim. Às vezes não é isso, às vezes ele só troca tudo na cabeça dele e ele não está entendendo o que você está falando, né? Às vezes o aluno que não quer ler em voz alta é porque para ele as letras estão tudo embaralhadas, né? Então são coisas que a gente tem que ter muita sensibilidade, né? Também para poder verificar e poder estar passando para os pais. E você, como coordenadora, já teve que alguma vez chamar os pais de algum aluno e falar: oi, eu acho que seu filho tem uma dificuldade? Sim, né? A gente já teve sim que chamar os pais, né? Falar assim, olha, a gente percebeu tais e tais ações do seu filho, né? É sempre uma conversa muito delicada, porque por mais que hoje em dia já ficou mais normal, querendo ou não, as pessoas já estão mais abertas a isso, ainda tem pessoas que têm muito preconceito, né? Mas meu filho não pode. Não, meu filho... E elas acham que é o fim do mundo e que não pode acontecer e acabam prejudicando o próprio filho porque não vão atrás da ajuda correta, né? Claro, a gente, como professor, como pedagogo, enfim, a gente vai fazer o máximo que a gente conseguir ali, mas às vezes a gente precisa de uma ajuda de um psicólogo para que também o seu filho consiga viver uma vida plena dentro das capacidades que ele tem, certo? Então, é uma conversa muito sensível, né? A gente apresenta pontos e aí fica a critério dos pais, se eles querem sim ir atrás e buscar respostas ou se eles querem deixar por ali também, né? Entendi. E você sente que atualmente, por causa da tecnologia, desse rápido fluxo de informações que a gente tem e acesso a tudo, a todo momento, muitas crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH, hiperatividade, erroneamente? Olha, vai ser mais uma opinião pessoal, né? Mas acredito que é possível sim. Por exemplo, é muito difícil hoje em dia a gente numa escola, às vezes, competir com o celular. O celular tem informações muito mais rápidas, muito mais coloridas, muito mais atrativas, né? Então é muito fácil, esse aluno aí tem TDAH. Por quê? Porque ele não presta atenção em nada que eu falo. Claro, porque ele quer voltar para o celular onde ele tem informação rápida o tempo todo, né? Às vezes vem esse diagnóstico errado não apenas do psicólogo, claro, novamente não é a minha formação, né? Mas às vezes o professor aponta e fala, tem que ter alguma coisa, porque não é possível, não sei o que lá. E às vezes com o tempo, uma proposta mais correta, né, mais voltada para esse aluno, a gente começa a perceber que não era isso. Realmente ele só estava talvez um pouco mais fora da rotina, ele só não estava muito interessado mesmo, né? Então é muito, que nem eu comentei, tem que ter muita sensibilidade. Essa questão de diagnóstico errado pode sim acontecer, eu acredito que acontece bastante, né? Mas eu particularmente acredito que é melhor a gente errar para mais, então dar essa segurança, esse tratamento, esse diagnóstico para a pessoa, do que deixar ela sem tratamento e sem ajuda nenhuma durante esse tempo todo, né? Sem respostas às vezes que parece. E agora o outro lado da moeda.
tu também dá aula para muitos adultos. Sim. Você sente que tem muitos adultos, alunos seus, assim, que nunca receberam um diagnóstico que você acha, tem alguma dificuldade aí? Sim, né, acabo, por causa desse tempo todo já na educação, eu tive contato com muita gente. Então, a gente dá uma olhada e pensa, tinha que dar uma olhada ali, tinha que dar uma olhada lá, né. Tem alguns adultos até que já possuem um diagnóstico e eles mesmos vêm falar com a gente, olha, eu tenho isso, tenho aquilo, só para você saber, se você achar alguma coisa ali de errado, né. Mas para adultos, principalmente adultos mais velhos, né, para eles também é um tabu. Às vezes eles têm uma dificuldade, só que eles têm até vergonha de te falar. Porque, querendo ou não, se o aluno é muito mais, né, mais velho do que eu, 40, 50 anos, ele já pensa, uma menina mais nova, não vou falar pra ela que eu tô sentindo, né, isso é vergonhoso. Mas, então, tem um tabu ali de tipo, ele sabe que tem dificuldade, mas ele não quer te falar, ele não quer ir atrás de uma ajuda por vergonha, né. Então, está ficando um pouco mais comum sim, mas tem muitos alunos que você olha e você pensa, ok, com um pouco a gente constrói confiança, né? Às vezes a gente acaba tendo uma liberdade um pouco maior de falar, poxa, você já pensou em olhar e verificar sobre, né? E dependendo do aluno, ele segue o nosso conselho. Muito obrigada, então, Marina. O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode assistir aos outros programas em nosso canal no YouTube. Você também pode se inscrever em nosso canal, clicar no sininho e receber as notificações da FURB TV e de seus programas. Deixe um like pra gente e ficamos pra próxima.